Exu Exu Anako Balalu. Oni Exugué, Oni Exugué Exubi, Exu Talapilo de Pau Exu Exugari. Oni Oteu, o Louco Parexe. Oni Lalupa, o Agoye, Nixemi, o Afusu Choro. Oni Exu de Panixe. Oni Xeremi, o Alapilo de Mse, o Achipai. Agoia Lalupo. Acompanhar sobre as notícias de sua cidade no Facebook. Ele se sentia irritado porque não encontrava com facilidade um canal onde pudesse confiar e que trouxesse as principais notícias de Viamão. Júlio conheceu a Rádio Metropolitana Web no Facebook e se encantou. Agora ele pode ter acesso a uma rádio com mais de 1 milhão de ouvintes, acompanhar as principais notícias de Viamão e da região metropolitana e ainda poder baixar o app da rádio para escutar pelo seu smartphone. Faça como Júlio, visite o novo site e baixe o app da Rádio Metropolitana Web na Play Store e fique por dentro de nossas notícias. Júlia. Boa noite, meus irmãos. Agô aos mais velhos, agô aos mais novos. Estamos mais uma terça-feira com o programa Voz do Axé pela Rádio Metropolitana Web, a rádio número 1 de Viamão, né? E nós temos hoje aqui, temos o Léo do Bará, o Rafael da Imanjá, o Fábio ali na técnica, mais uma visita, esqueci o nome dela. Pamela, né? E nessa terça-feira, juntamente com o Pai Bará, que começou ontem, que era segunda-feira, era dia do Pai Bará, e ontem era dia de quem? 13, né? De junho, 13 de maio, era o dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Na religião católica. Para nós é o Xumpandá de Beide, que é a minha Oxum, né? Que eu sou Bará Agelu com o Xumpandá de Beide. Ontem era dia da nossa da pequenina grande mãe, né? E nós naturalmente vamos fazer uma homenagem para ela, que vai ser no dia 13, no dia 15 de junho, juntamente com o Pai Bará, onde nós vamos fazer uma homenagem para o pai e mais os Bará do Elê, e a apresentação dos filhos de Bori, né? Então a gente já vai aproveitar para fazer a nossa homenagem à grande mãe Oxum. E também tivemos ontem o dia dos pretos velhos, né? Os pretos velhos, dia da abolição da escravatura, né? Que a princesa Isabel, né, assinou a Lei Áurea, que nós sabemos que a libertação da escravidão é entre aspas, né? Porque até hoje nós somos escravos, né? Somos escravos do sistema, somos escravos da violência, somos escravos da doença, né? Somos escravos como é que eu vou dizer assim, da ignorância, né? Então, os negros continuam da mesma forma, um pouco mais evoluída, tanto é que nós temos cotas na faculdade, né? Nós temos cotas em concurso, né? E por aí vai, né? Então,
Quer dizer, não, e outra, todos nós temos um pé da África, né? Às vezes o avô era negro, né? A avó, sempre tem alguém que era negro na família. E nós temos, né? Por que é dia dos pretos velhos? Porque é dia da abolição da escravatura que se comemora. Aí, quem são os pretos velhos? Os pretos velhos são espíritos, né? Que estiveram presentes na terra na época da escravidão. São os negros que sofreram nos quilombos, né? E eles tiveram uma evolução no campo espiritual devido a essa missão que eles tiveram na terra, essa missão que eles tiveram no Brasil, que muitos eram reis na África, né? E vieram como escravos vendidos para o Brasil, para povoar o Brasil, para enfim, né? O negro contribuiu, né, para toda a evolução do brasileiro, porque até nós tínhamos os índios eles não conseguiram escravizar, né? Então qual foi melhor? Que já estava na época, era moda nos outros países, né? Então fizeram um caminho para o Brasil, onde, né, trouxeram os negros, onde escravizaram, e para que eles pudessem trabalhar na agricultura, né? E com eles veio os orixás. Muitos, eles trouxeram muitos os orixás. Tanto é que na época da escravatura nós tínhamos 230, 240 orixás. Hoje a gente cultiva 13 porque vão se perdendo, né? E com ancestralidade eles vão desencarnando e levando os segredos, né? Por isso que eu sempre estou dizendo, nós temos que respeitar a ancestralidade, porque tudo que foi passado para nós foi passado de boca, né? E esses pretos velhos que baixam nos terreiros, eu sempre digo assim, ó, eles baixam como negros, né? Como escravo, do jeito que eles vinham, nas características, mas muito evoluíram já no astral. Então muitos já passaram até por outras reencarnações, e hoje baixam nos terreiros com a capa do preto velho, mas ali por trás está um mago, muitas vezes está um doutor, está um padre. Então não vamos, por isso que o preto velho tem aquela palavra de amor, aquela palavra de carinho, e eles trazem a benzedeira, né? Eles benzem de quebrante. O preto velho é milongueiro, preto velho, e nós temos preto velho em todos os lugares, né? Dentro, nós temos nos cruzeiros, nós temos nos cruzeiros das almas, nós temos na beira da praia, nós temos no mato, onde eles recebem as suas oferendas, né? E nós tivemos a grande influência dos negros. Aonde é que está a influência do negro? Inclusive está na culinária, né? Está na culinária, está nas ervas, né? E o negro contribuiu, ele contribuía até, cuidava, criava o filho do Senhor, né? Criava, amamentava, né? Então, hoje o Brasil sofre ainda por causa da escravidão do negro e por causa da disseminação do índio, né? Então nós temos uma conta, eu sempre digo que nós temos uma conta muito grande, né? Então por isso que o Brasil sempre tem esses altos e baixos, apesar de o Brasil ser, como diz os grandes entendidos, que o Brasil é pátria do Evangelho, né? Aqui nós não temos, procuramos, não se tem preconceito com as religiões, entre aspas, né? Eu sempre digo assim, né? Porque Deus que se disseminou as igrejas pentecostal, né? Então aumentou o preconceito, né? Aumentou muito o preconceito com relação às religiões de matriz africana, né? E nós temos essa referência, né? Dos pretos velhos, dos negros velhos, como que eles cultuavam os seus orixás? Pois bem,
tem muitos fundamentos, a maioria do fundamento veio deles, né? Como é que o negro fazia para o senhorzinho não perceber que eles eram macumbeiros, que eles eram batuqueiros? Então, o que eles sincretizaram os orixá com os santos da igreja? Então, por isso que hoje entra dentro do quarto santo, nós vimos primeiro os santos da igreja. Mas eu sempre digo assim, ó, lá em casa tem um baraco quase do meu tamanho, mas ele é só um enfeite, porque o santo mesmo está lá atrás da cortina, está na prateleira, é os nossos acutar que estão lá, que foram feito fundamento pela nossa ancestralidade, né? Então, o santo é só... mas inclusive a quaresma. Por que a quaresma se fecha os terreiros? Ora, isso é um mito, que isso para mim é um mito. Por quê? Porque na época da escravidão, o senhorzinho ficava os 40 dias, porque eram muito católicos, né? Então eles ficavam aqueles 40 dias sem dançar, né? Só jejuando, muitos jejuavam, né? E então o que aconteceu? Os escravos também recolhiam os seus santos, fechavam o quarto de santo naqueles 40 dias, porque o senhor nem todo senhor sabia que atrás daquele santo católico, atrás daquelas prateleiras, estava ali os acutar, que eram os verdadeiros orixás. Então, para o senhor, eles cultuavam os santos católicos. E aí, eles também tinham que fazer igual o senhor. Então, por isso que veio essa tradição que não se faz nada na quaresma, né? Então, é daí que vem, desse esconderijo. Então, meus irmãos, eu quero chegar a um denominador comum, aproveitando do 13 de maio, que até hoje, tem muitos babalorixás e alorixás que elas têm preconceito por eles mesmos. Eles não são capazes, por exemplo, de ter um programa de rádio. Eles não são capazes de sair do portão, deixarem de torrar um milho, ir reclamar ou procurar saber dos seus direitos. Quais são as leis que eu posso, que me protege com relação ao povo de terreiro, para mim ter o meu terreiro, né? Então, o babalorixá e a alorixá, eles têm essa saga de não dar o seu grito de guerra, né? Então, muitas vezes é preciso, principalmente na questão da política, né? Então, houve uma época, eu sempre repito isso, que o babalorixá, o cacique de Umbanda, o chefe de Exu, não podia misturar a política. Ou era babalorixá, ou era cacique de Umbanda. O que aconteceu? Aí veio um trem e passou por cima de nós, né? Então, hoje nós temos, né? Nós temos essa situação que nós estamos no país, que nós não temos ninguém que nos represente, né, na política, tanto no nível municipal, no nível estadual, no nível federal. E aproveitando o gancho do 13 de maio, que marca a abolição da escravatura, que marca o sofrimento do negro, que marca o preconceito, eu convoco todas as ialorixás e babalorixás, cacique de Umbanda e zelador de Exu, para que no próximo ano se candidate a vereador, né? Se candidate a vereador. Mas aí você, pai, mas aí não vai, o que vai acontecer? Todo mundo vai ser e não vai, no final não vão eleger ninguém. Não, meus irmãos, aí é que está. Cada comunidade vai ter seu vereador, né? Vai fazer a campanha. Nós precisamos de desbancar aqueles que têm o preconceito com nós, aqueles que vão lá nos bater na porta do nosso terreiro quando tem eleição, prometer uns e fundo e depois nunca mais aparece. Ou para aqueles babalorixás e alorixá que trocam muitas vezes seu axé por um cabrito para aquele vereador, aquele candidato, né? Então, vamos, meus irmãos, vamos fazer de Viamão uma referência de termos a maioria na Câmara de Vereador
Babalorixá e Ialorixá. E nós podemos ter, porque nós temos 6.000 casas de religião em Viamão, né? Nós podemos eleger vários vereadores. Então, meus irmãos, vamos fazendo a sua base, vamos conversando com a sua comunidade, né? Eu não quero ser, eu quero estar aqui e quero receber no meu programa os primeiros vereadores Babalorixás e Ialorixá de Viamão. Quero receber no meu programa. Tá? Vou ficar atento, fazendo a campanha, né? Estou à disposição. Inclusive nós vamos fazer uma conferência em Viamão sobre as políticas dentro das religiões de matriz africana, Umbanda e Quimbanda, e nós vamos fazer um chamamento, né, aos nossos babá, nossas iaô, né, aos nossos caciques, ao nosso zelador, para que nós chamamos, né, os nossos babalorixá, porque, meus irmãos, não se preocupe em ser vereador que não vai saber administrar a sua vida como vereador. Para isso tem os assessores, né? Para isso tem, né, aqueles que assessoram. Então, seria muito importante, né? Então, eu deixo aqui, né? Eu deixo aqui essa sugestão, né? E vou fazer essa campanha para que todos os babalorixás e ialorixás, caciques de Umbanda, zelador de Exu, se candidate a vereador. Não interessa o partido, nós não vamos, o nosso partido será a religião. Cada um faz a campanha para o seu partido, né? Mas vamos, como diz assim, fazer o maior número de candidatos. Porque só assim, meus irmãos, nós vamos começar a desbancar aqueles que têm preconceito com a nossa religião, aqueles que nos visitam são época de campanha, aqueles que nos chamam de analfabeto, né? Então nós precisamos mostrar que nós temos o conhecimento das políticas, né? E que nós temos que fazer, e nós temos que mostrar para a nossa comunidade, né? Para a nossa comunidade, o valor, a importância da política para o povo de matriz africana, né? Esse será o nosso tema da conferência que nós vamos fazer, né? Estamos alinhavando, né? Que será provavelmente da Câmara de Vereador, né? Então, meus irmãos, vamos fazer mais uma vez, e que os pretos velhos, né, com a sua doçura, o seu amor e a sua benzedura, que nos benze de toda a maldade do plano terrestre. Léo, pode ler. E nós vamos agora uma poesia. Eu sei que já tem pessoas para consulta, mas nós temos que, o programa, ele não só é de consulta, né, meus irmãos? Eu também tenho que trazer alguns assuntos. E nós vamos trazer uma declamação importante, que é dos pretos velhos, que eu conheço Deus de guri, que é as 7 lágrimas de um preto velho. Num cantinho de um terreiro, sentado num barquinho, fumava seu cachimbo, um triste preto velho chorava. De seus olhos molhados, esquisitas lágrimas pelas faces, sei porque as contei, foram 7. Na incontida vontade de saber, aproximei-me e o interroguei. Fala, meu preto velho, diz ao teu filho por que externas assim uma tão visível dor. Ele suavemente respondeu: estás vendo esta multidão que entra e sai? As lágrimas contadas estão distribuídas a cada uma delas. A primeira não tem continuação? Não, é só essa, pai, que ele me mandou. E nós temos uma segunda parte, né,
das 7 lágrimas do Preto Velho, que ele distribui as 7 e que ele fala sobre cada lágrima representa, né, a situação daquele povo que ali está. Mas nós vamos aqui fazendo a consulta enquanto ele nos traz o restante da poesia. Então a gente tem a primeira, pai, primeiro ouvinte aí. Primeiro ouvinte, que é a Ângela Costa. Ela é do dia 24 de junho de 74. É geral que ela quer saber, 74? pai. Isso. Ângela. Ângela Posse? Ângela Costa. Costa. Ângela, tu anda um pouco deprimida, né? Tá? Então tem que se cuidar um pouco da tua saúde, né? E procurar uma casa de religião ou um centro espírita, né? Porque tu anda nessa parte da espiritualidade um pouco carregado, tá? Então tu precisa descarregar essa tua áurea, né? Para que tu não veja problema em tudo que é canto, tá? E tu tem uma grande proteção do Pai Oxalá, do Pai Ogum, né? Que ele te protege, tá? Mas toma cuidado. Cuidado com os problemas de saúde. Um abraço. Daí depois a gente tem aqui, pai, a segunda ouvinte, a Cristina. Ela é do dia 1º/2 de 72. Quer saber sobre o amor. Cristina, qual é o sobrenome? Só Cristina, pai. Ô, Cristina. De que ano ela é? Ela é de 72, fevereiro de 72. Ah, Cristina, tu tá sempre lutando, né? Por problemas de amor, tá? Mas um pouco também é do teu gênero, da tua... da tua personalidade. Tu traz contigo uma grande proteção da manhã sã, que isso faz com que tu seja um pouco exigente nos relacionamentos e muitas vezes tu coloca os pés pelas mãos. Então tenha muito cuidado, tá? Quando tu tiver com alguém assim do teu relacionamento, seja na parte amorosa, seja na parte afetiva, né? Tenhas cuidado, porque tu é sempre sujeito a ser enganada. Depois nós temos a Josiane de Oliveira, do dia 8/8 de 86. Quer saber sobre geral. A Josiane. Tem que cuidar do pensamento, Josiane, tá? Coração, tomar as decisões com o coração, com a razão e nunca com o coração, tá? Às vezes as coisas vêm fácil nos teus caminhos e muitas vezes elas vão fácil, né? Então para essas pessoas a gente costuma sempre dizer que tem que cuidar o lado espiritual, né? Cuidar o lado espiritual, tá? Até porque teus caminhos, né? Teus caminhos se abram, né? Mas ainda tu és uma pessoa de sorte. E depois nós temos a Lisiane Barcelos, que é do dia 15 de agosto de 81, também geral. Lisiane Barcelos. Olha, Zena, tu tá com alguns problemas na justiça, ou papéis, mas vamos ver se não é o Xangô gritou aqui pra ti, olha, te contar, né? Tá? Se tu não é filha de Xangô, né? Tu toma cuidado nessa parte de justiça e às vezes a justiça não quer dizer só relacionamento com a justiça em si. Com relacionamento, às vezes é no trabalho, ou as decisões que tu costuma tomar, tem que observar mais, tem que ser um pouco mais justa, né? Com relação às tuas decisões,
tá? E o Xangô aqui está pedindo que tu acenda uma vela para o teu anjo de guarda. É isso aí. Pai, nós temos uma consideração de um ouvinte, tá? Que é o Igor Moraes ali. Quem sabe o senhor pode explicar para ele em relação à consulta do Infá. É uma consideração que ele deixou assim, ó. Não duvido do axé de ninguém. Isso jamais. Bem pelo contrário, acho que temos que nos reunir pela nossa religião. Isso, nos unir pela nossa religião. Mas jogo de búzios e carta online é uma falta de respeito ao fundamento. Tá. Como é que é? Então, o Igor, o que é? Igor Moraes. O que ele é? Não sei, pai, ele não deixou. Bom, não sei se o senhor é babalorixá ou o senhor, né, cacique de Umbanda. Pois bem, eu vou lhe dizer uma coisa para o senhor, tá? Eu tenho 34 anos, né, de Ifá, tá? Quando eu me aprontei, quando eu recebi meu axé de búzio, minha mãe de santo, que é uma senhora que eu sou neto da finada Gratulina do Chapanã, eu poderia carregar meus búzios para qualquer lugar e jogar em qualquer lugar. Se eu posso jogar em qualquer lugar, eu posso jogar online, tá? E muitas vezes o mito de não jogar online, que é o desrespeito ao fundamento, né? Isso parece que tem a ver uma coisa com a igreja pentecostal, que tem muitas coisas, por exemplo, não pode doar sangue porque Jesus não quer. Ora, meu irmão, o búzio é meu, eu jogo aonde eu quiser, eu faço a consulta, não acho que seja um desrespeito, tá? E eu tenho milhares de pessoas que necessitam dessas palavras que muitas vezes é só uma pontinha, tá? E eu chego em casa, eu abro meu Face, eu tenho pessoas até de Cuba, essa semana eu tenho pessoas até de Cuba que assistem o programa e está esperando que eu diga uma palavra. Por quê? Porque eu jogo búzio sem interesse financeiro, meu amigo, tá? Eu sou uma pessoa bem formada, eu tenho uma carreira, eu sou aposentado, então eu jogo. E outra coisa eu vou te dizer, às quarta-feiras eu jogo búzio, né, no meu elê sem cobrar axé, né? Então eu jogo búzio no chão, no quarto de santo, eu jogo búzio se eu tenho algumas dificuldades, muitas vezes, eu jogo búzio em cima do meu axó. Então a minha mãe de santo não me disse nada a respeito, até porque, né, na época, eu nem sei se existia programas que jogassem búzio, né? Então eu continuo jogando búzio e respeito o seu fundamento, que não joga, muito bom, muito bem para o senhor, né? Mas para mim não tem problema nenhum, né? Não é um desrespeito ao Ifá, porque os orixás me deram esta luz e porque eu não estou fazendo aqui, senhor Igor, nada da minha cabeça, tudo é consultado em Ifá, até este programa, até essa rádio, tá? Então eu digo a esse irmão, se o senhor não joga, bom para o senhor, eu jogo em qualquer lugar, eu jogo online, eu jogo dentro do meu elê, eu jogo quando eu viajo. Se o senhor não sabe, de vez em quando eu viajo para o Rio, viajo para o Nordeste e lá eu jogo búzio. Só me aparecer alguém, já jogo. Se tiver que jogar dentro do cabaré, eu vou jogar. Eu jogo em qualquer lugar o búzio, né? Porque o que a minha mãe de santo dizia e uma amiga minha dizia da Obá? Tu tem que carregar os teus búzios, se tu precisa de uma resposta, né? Eu jogo o búzio aqui não para me promover, né? Eu não preciso. Graças aos pais, eu não preciso de me promover. Continuarei jogando e eu chego a ter 100 pessoas online esperando para jogar. Não faço o jogo completo, não digo orixá da pessoa naturalmente no jogo de búzio, mas dou encaminhamento, tá? Um abraço e meu agô para o senhor e a sua bênção. É isso aí. Então, prosseguindo, pai, a gente pode terminar a gente tem o Robson da Costa aqui, que é do dia 5 de julho de 73. Ele quer saber sobre um geral.
tem que cuidar um pouco da saúde, um pouco dos pulmões, um pouco das pernas, tá? A questão também da finança, né? Fazer uma abertura de caminho para o pai, né? E ter um pouco de calma, né? Ter um pouco de calma. As coisas não são assim que nem uma ventania. Tem que, às vezes, nem sempre tudo é resolvido naquele exato momento, tá? Então, muitas vezes leva um tempo. Até os orixás, ele tem o seu tempo, que não é o mesmo nosso na Terra. Um abraço. E aí nós temos aqui, pai, a Leni Silva, que é do dia 17 de setembro de 86. Quer saber sobre o amor. Tá um pouco complicado, né? É nisso? Leni Ô, Silva. Leni, um pouco complicado a questão do amor. Mas muitas vezes é tu que complica, né? Então tem que ceder um pouco muitas vezes, né? Tá? É bom tu tomar uns banhos perfumados, né? Limpar a áurea para que tu seja vista de uma forma mais sensual, tá? Um abraço pra ti. Outra coisa, nós estamos atendendo lá no Elê do Pai Roberto, o telefone está na tela, né? Agora vai estar. Isso vai estar na tela, né? É só ligar para marcar o horário. E quando eu digo aqui para procurar uma casa de santo, não quer dizer que seja só do Pai Roberto. Tem várias casas que podem. Só que eu não vou mencionar aqui, só algumas que já estiveram aqui, como a Mãe Cário do Oxalá, o pai João das Cachoeiras, Cacique Jara, a Cacique Ana. Então nós temos vários terreiros de Umbanda em que as pessoas podem procurar. Não é só o Elê do Pai Roberto, né? Tá? Um abraço. Então tá, pai, a gente pode terminar então de recitar o poema do... Isso. Então vamos à poesia dos Pretos Velhos, que a gente conseguiu ela completa agora então. Que a então, gente tinha perdido. Isso, então eu vou iniciar então do princípio lá. Num cantinho de um terreiro, sentado num banquinho, fumando seu cachimbo, um triste preto velho chorava. De seus olhos molhados, esquisitas lágrimas derramavam pela face. Foram 7, porque as contei. A primeira, a estes indiferentes que vêm no terreiro em busca de distração, para saírem ironizando aquilo que suas mentes ofuscadas não podem conceber. A segunda, a esses eternos duvidosos que acreditam desacreditando, na expectativa de um milagre que os façam alcançar aquilo que seus próprios merecimentos negam. A terceira, aos maus, aqueles que somente procuram a Umbanda em busca de vingança, desejando sempre prejudicar ao seu semelhante. A quarta, aos frios e calculistas, que sabem que existe uma força espiritual e procuram beneficiar-se dela, de qualquer forma, e não conhecem a palavra gratidão. A quinta chega suave, tem o sorriso, o elogio da flor, dos lábios, mas se olharem bem seus semblantes, verão escrito: creio na Umbanda, nos teus caboclos e no teu zambi, mas somente se resolverem ao meu caso ou me curarem disto ou daquilo. A sexta, aos fúteis, que vão de centro em centro, não acreditando em nada, buscam aconchego, cônchavos em seus olhos revelam um interesse diferente. A sétima, como foi grande e como deslizou pesada, foi a última lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os orixás, aos médios vaidosos ou vaidosas, que só aparecem no centro em dia de festa, e faltam doutrinas. Esquecem que existe tantos irmãos precisando de caridade e tantas criancinhas precisando de amparo material e espiritual. Bem, os ouvintes, né, ouviram que as 7 lágrimas do Preto Velho, que eu falei
que era ali que tinha 7, cada uma, né, representava a história daqueles que procuram os terreiros de Umbanda, aqueles que procuram as religiões de matriz africana. Só por né? interesse, né? Por interesse e outra. A média também vaidoso que atende só por interesse. Então, por isso, eu volto a dizer, eu continuo jogando búzios aqui em qualquer lugar, né? Porque eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, ou tem vergonha, ou não consegue ir no lugar para jogar, ou não tem dinheiro para jogar o búzio. E nós sabemos que existe, a maioria não joga búzio sem primeiro largar ali o axé, né? E aí também tem aquela que vieram me dizer que se eu não tinha medo que a minha visão fosse cortada por não cobrar. Olha, se a minha visão nos búzios, se a minha visão espiritual ela vem de nascença, foi completada com a minha cacique de Umbanda e pela minha mãe de nação, então não vejo porquê. Aquilo que quem me deu não vai me tirar. Isso vocês podem acreditar. Enquanto Oxalá, enquanto Zambi, enquanto meu pai, dono do meu ori, conceder que eu permaneça na terra, ninguém vai tirar, né? Agora, não sou vaidoso, né? Volto a dizer, não vivo do búzio. Isso aí. A Adriana Damasceno, pai, mandou um boa noite para o senhor e ela gostaria que o senhor fizesse uma chamada para a importância da greve pela educação amanhã. Que amanhã tem uma greve referente à educação. Então, mas essa greve é em Viamão ou é geral? É geral. Então, amanhã é quanto de maio? Amanhã é 15. É dia 15, já tinha visto. Pois é, então nós estamos aí, né, que nem a nossa sindicalista, Adriana Damasceno, né? Ela que também é uma educadora, né? E é psicopedagoga, tem seu consultório no centro de Viamão, né? E nós estamos fazendo um chamado amanhã para esta paralisação, né? Em prol da educação, né? Porque se os senhores notarem os últimos acontecimentos, as últimas notícias, né, em Brasília, estão tirando verbas da faculdade, né? Então nós temos que lutar pela educação, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para que tenha uma educação de qualidade, né? Para que não tire o pouco que já tem e que valorize os professores, porque se o presidente da República, o ministro está lá no Senado, porque passou por aquele professor humilde do banco de escola, né? E isso é uma profissão que ela não é valorizada, assim como a educação. Um povo educado é mais difícil de manipular, né? Então por isso que há essa coisa sempre contra a educação, porque o filho de pobre não pode fazer uma faculdade. Eu tive meus 3 filhos, todos os 3 fizeram faculdade, né? E então não pode, né? Uma vez na PUC, alguém perguntou para o meu filho como que um umbandista vai ter uma formação de letra. Ele estava fazendo português e literatura, ele é formado em português e literatura. Quer dizer, por ele ser um bandista, que bandeiro, ele não podia ser professor, não podia estudar, não podia publicar um livro, né? Preconceito. Isso é um preconceito, justamente, né? Então é isso que nós temos que ir para a luta. Então nós temos que deixar os nossos afazeres, principalmente aqueles que não estão trabalhando, que têm essa folga, de irem, né? Junto com a sua comunidade, nessa paralisação, sem reclamar que o aluno vai ficar sem aula um dia, porque o aluno fica sem aula, às vezes o ano todo sem professor. Agora um dia de paralisação, 2 dias de paralisação, um mês não vai fazer diferença. Nós não podemos ir atrás desses manipuladores que tentam manipular as mentes que não têm uma cultura, que não têm a educação. E é justamente isso que esse da direita, entre aspas, querem, né? Então nós temos que ir à luta. Vamos à luta pela educação. O Roger mandou um agô, pai, e a sua benção. Roger Machado. Que o Pai nos abençoe, é meu filho do Odé. Isso. E aí nós temos agora aqui, pai, na sequência, para consulta ao INFA,
a gente tem o Diogo dos Reis. Ele é do dia 10 de março de 93. Ele quer saber sobre o geral. Ô Diogo, só tu tem que assim, ó, afirmar os teus pensamentos, tá? Tu já realizou os projetos que tu querias realizar, tu tá no caminho certo, né? Só tem que ser mais, tu tem que ter mais segurança, tá? Tem que se sentir mais seguro com relação, né? Aquilo que tu gosta de fazer, a tua profissão, né? As decisões que tu tem que tomar, né? Tu tem que parar um pouco assim, pensar e, como é que eu vou dizer assim, ó, ter uma meta, né? Ter uma meta, projetar aquela meta e fazer, né? Até porque tu tem uma grande proteção do Orixá Chapanã, né? Entendeu? Então, tu tem que direcionar essa e cuidar um pouco os sentimentos, né? Assim, sabe? O sentimentalismo, né? Não pode ir muito atrás, tá? Tem que ser mais firme nas tuas decisões, tá? Um abraço, Diogo. Não sei quem é. Eu sei quem é o Diogo. Isso. Aí, na sequência aqui, pai, nós temos a Andrea Kepler, do dia 15 do 10... Kepler. Andrea Kepler. 15 do 10 de 83. Ela quer saber sobre o geral também. Ó, André, tu é uma pessoa que tu varia muito de pensamentos, né? Tem que ter os pensamentos mais firmes, né? Tu tem uma grande proteção do Xangô novo, né? E uma grande proteção da Mãe Iemanjá, tá? Procura sempre, né, tomar tuas decisões com a razão, não com o coração, tá? E tem que cuidar um pouco a parte emocional, porque às vezes essa parte emocional que faz te agitar, ela atrapalha as decisões que tu vai tomar, que tu queira tomar, né? E outra, não fica ouvindo muito. Sempre que tu ouvir que for te dar um palpite, como vamos dizer assim, tu procura analisar se aquilo está servindo para ti e se não está. Procura ouvir o teu pensamento, a tua intuição, os teus anjos de guarda, toma uns banhos de águas perfumadas, perfume, isso vai te fazer muito bem, vai limpar a tua áurea, né? Vai abrir essa concha que muitas vezes está fechada nessa concha, né? Então, é isso, tá? Um abraço. A Adriana Damascedo agradeceu o senhor. O Diogo também agradeceu pela consulta, pai. Um salve. Tá? E aí nós temos aqui na sequência a Dinair, que confirmou sobre a greve de Viamão. Ó, e não só em Viamão, mas é geral a greve, né, Dinair? Ela recebeu o aviso pela escola da filha dela e ela gostaria de uma consulta também. É Dinair Marcati, 30 de julho de 73. Ela quer saber sobre o amor. 73. Isso, julho de 73. Ednair, parece-me que o teu coração está um pouco fechado, né? Mas nós estamos no mês de maio, né? Que é o mês do amor, é o mês das noivas, o mês de Oxum, na Oxum Nova, que é o Oxum Pandá de Beide, né? E tu teve um corte na tua vida amorosa, né? Tu tem que observar isso aí. Então, muitas vezes as coisas não dão certo, né? Devido a esse corte que tu tem, né? Aqui marca um corte na tua aliança, né? Sempre tem alguém querendo, né, te cortar, né? Quando tu vai fazer as coisas, até com relação à tua vida amorosa, que se tu quer saber, há esse corte, né? Então, se tu não tem o pé dentro das forças espirituais, vai numa igreja, acende uma vela para o anjo de guarda, que isso vai te ajudar, tá? E outra coisa, para haver uma harmonização dentro de casa,
procura colocar assim uma vez por mês 8 rosas brancas, né? Com água e perfume, 7 gotas de perfume na água, num vaso, tá? Isso vai fazer te trazer um equilíbrio, tá? Um abraço. É isso aí. Nós estamos, já estamos quase, né? E nós temos assim, ó, que quando começa, né, o Léo, a aproximar o horário da terminação, que começa a entrar mais, né? Isso, exatamente. E nós temos 1 hora só. E como eu disse sempre, né, o nosso programa não pode ser um programa só da consulta do INFA. A gente tem que trazer vários assuntos, as notícias, né? Por isso que eu digo assim, ó, se algum pai, algum babalorixá, algum iá, sempre quiser divulgar a sua casa, pode mandar para nós. Não tem, a gente vai ler ali, não tem problema nenhum. Como eu digo, esse programa é Voz do Axé, né? Está aberto à comunidade, né? Para que possam vir, né? Fazer o seu debate, trazer o seu assunto, trazer aquilo que lhe aflige, trazer o que você acha que é melhor para dentro das religiões de matriz africana, o que está faltando para nós, né? Então falta muitas coisas, né? Falta apoio, nós não temos apoio dos nossos políticos, né? Então e aí eu volto a dizer que nós aí aqui candidate todos, vamos se candidatar todos, vamos se informar todos e vamos desbancar. E eu quero aqui cumprimentar neste programa ainda um vereador das regiões de matriz africana de Axó dentro desse programa. É isso aí. Até porque a palavra união, né, pai, ela começa desde aí, né? Como o nosso ouvinte ali, o Igor, falou a respeito da união entre a religião, né? Então o programa a gente sempre deixa bem claro que o nosso programa aqui, né, o Vozes do Axé, é um programa aberto a qualquer babalorixá e elorixá, cacique de Umbanda, zelador de Exu, que queira vir participar e expor a sua opinião, né, trazer um pouco também da sua cultura, da sua ancestralidade junto ao programa, né? Estamos sempre à disposição. Mas a gente pega aí a reza do Odé. E nós temos sempre à disposição, né? Com o programa Voz do Axé, e pela Rádio Metropolitana Web de Viamão, a rádio número 1, uma rádio que está cada vez mais crescendo, né, Fábio? Dentro da comunidade, do comércio, né? Sempre crescendo. Nosso amigo Fábio aí com 3 programas, né? Quase 5. Quase 5. Daqui a pouco nós vamos estar precisando de produzir mais programa com outros, né? Porque aí né? Mas são programas que são bem ouvidos, bem assistidos, né? Vai estar famoso. Então eu sempre digo, né? Quem sabe amanhã ou depois nós vamos ter uma rádio FM, né? Em Viamão, né? Tá? A Dinaíra agradeceu ao senhor, pai. Obrigada pela consulta, pai Roberto. E uma boa noite. Pode botar. O meu dono companhia, o que vamos. Ode yomi, ode demi, ode bomi, ode olobomi, ode itaobi. Oni oge wo companhia. Oni yomi wago yenche mi wasesu shoro. Oni ke bamode. Oni shoro wala mi dem se wa shoro pa ya go ya oke. You want to what about the woman? What do you want? Mais o programa Voz do Axé. Quero agradecer aos ouvintes, aos telespectadores, aqueles que compartilham, né? Aqueles que curtem e aqueles que sempre traz a sua palavra, mesmo de crítica, né? Porque sem crítica nós não vivemos. É o programa, né? E um abraço a todos e meu agô.